Bem-vindos ao Clã Japão, com vocês mais uma vez, Renan. Você está com dificuldade em aprender japonês? Tá difícil de decorar a palavra? Então seus problemas acabaram, porque se você assistir esse vídeo até o final, você vai sair daqui sabendo um monte de palavras em japonês que tiveram origem na língua portuguesa. Só lembrando que as palavras foram introduzidas pelos portugueses no Japão, mas não significa que ela não tenha uma raiz em outro idioma. E outra coisa também é que as palavras elas foram mudando ao tempo, e então elas não têm a mesma fonética ou a mesma escrita e mesmo significado. Algumas têm, mas nem todas. Outra coisa que eu tenho que dizer também é que se você gosta de cultura japonesa e curiosidades, inscreva nesse canal agora. Para o vídeo aí, dá o seu like, inscreva-se e ative os sininhos para receber a notificação de mais vídeos sobre o Japão. E se você quiser também conteúdo exclusivo, vá lá no meu Instagram e me siga lá. Tem bastante coisa legal lá. Dado o recado, vamos para o vídeo. Em 1543, os portugueses foram os primeiros europeus a estabelecer um fluxo contínuo e direto de comércio entre o Japão e a Europa. No japonês tem várias palavras que foram emprestadas de outros idiomas, como o inglês, o português e também o alemão, por exemplo. E essas palavras são chamadas de gairaigo. E a primeira palavra da lista é bem polêmica. Já avisei que vai dar merda isso. Biscoito. Sim, gente, eles falam biscoito no japonês, mas não é bem assim biscoito, é tipo bisqueto que eles falam. Mas eu acho ainda que eles deviam falar bolacha, ia ser mais fácil de falar, sei lá, boracha. Escreve nos comentários aí o que vocês acham, mas não briguem. Gibão. Essa palavra eu confesso que eu não sabia o significado e eu fui obrigado a procurar no pai dos burros, o Google. E segundo o Google, a definição de gibão é: o gibão de couro é uma roupa típica de vaqueiro nordestino, utilizada para proteger-se quando se encontra em corrida nas matas tentando dominar o animal. O gibão deu origem à palavra juban ou jiban. Não é o jiban do tokusatsu não. Só que o significado em japonês ele não é o mesmo do português, ele nem sequer é de couro. Ele é uma roupa íntima para dormir. Mirra. A palavra mirra deu origem à palavra mira em japonês, e que significa múmia. É tipo, tem relação, mas não é a mesma coisa. Vocês sabem que mirra era utilizado no Egito Antigo para embalsamar as múmias, e não as múmias em si. Pão. O nosso querido pão do café da manhã é chamado de pan em japonês. E talvez você não saiba que no Japão eles comem arroz no café da manhã, que é gohan. Só que ultimamente muitos japoneses têm substituído o arroz pelo pão, que é pan. Eu entendi a referência. Eu já vi essa novela em algum lugar. Sabão. Sabão deu origem à palavra shabon, mas ele não é utilizado no dia a dia para se referir ao sabão que você lava a mão ou o corpo. Aquele lá é o sopo, que vem da palavra em inglês soap. O shabon ele é utilizado apenas para aquelas bolas de sabão. Por isso ele é utilizado com a palavra tama, que significa bola. Shabon dama. Você deve ter visto isso no One Piece. Se você quiser se referir àquela bola de sabão que você fazia quando você era criança, colocava detergente no copo com água e misturava com canudinho e soprava. Aquele lá é o shabon dama. Varanda. Essa é uma palavra bem usada aqui no Japão porque a maioria das casas aqui no Japão tem varanda. E a palavra que se originou de varanda é beranda, trocando o V pelo B. Botão. Se você assistiu Yu Yu Hakusho, você deve ter lembrado da personagem chamada Botan. Sim, o nome dela é Botão. Em japonês, botão é botan. Veludo. Essa palavra, eu confesso que eu passei um bom tempo aqui no Japão sem saber que ela tinha origem na palavra portuguesa, porque ela é bem diferente do que a palavra em si. A palavra veludo se pronuncia como birodo em japonês. Tipo, não é nem berudo, é birodo, não tem nada a ver. Oito. A palavra oito deu origem ao nome de jogo de cartas chamado Oitokabo, que eu não consegui verificar direito qual que eram as regras lá do jogo, mas se você tiver interesse, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa no comentário aí que você quer saber mais sobre o jogo que eu trago pra você. Holanda. Bom, e nenhum dos países escaparam da influência portuguesa.
A maioria dos nomes de países aqui no Japão vem do inglês, porém existem algumas exceções como Coreia, China e Holanda. Sim, Holanda fica Oranda. Ombro. Carregar nas costas em japonês é ombo, que vem da palavra ombro. Você já deve ter assistido em algum anime, alguma animação japonesa, aqueles personagens carregando o outro nas costas, né? Parece tipo bem normal. Eu tô aqui 14 anos no Japão e eu nunca vi isso na vida real. O que eu quero dizer com isso? Nada. Muito afiado! Copo. Bom, a palavra copo em japonês é kopo. É quase igual, só não tem a acentuação. Capa. A palavra capa em japonês também existe e ela se refere a capa de chuva apenas. Então não utilize capa para se referir a outras coisas que não sejam capa de chuva. Porém, ultimamente eles estão utilizando a palavra em inglês, que é o raincoat, que vem do inglês raincoat. Tempuras. O nome dos empanados fritos de legumes com certeza veio do português. Porém, diferente do que algumas pessoas acreditam, ele não veio da palavra tempero, e sim de têmporas. No século XVI, os portugueses chegaram ao Japão e começaram a catequizar os japoneses. E durante esses dias eles não comiam carne, que eram 3 dias de jejum semanal a cada estação do ano. Assim como os portugueses, os japoneses católicos também começaram a não comer carne e substituir isso por empanados de peixe ou legumes. E para os japoneses na época era tipo um choque cultural, porque eles só estavam acostumados a comer peixe cru ou peixe cozido. E com o tempo, a palavra tempura ela começou a ser associada a esses empanados e hoje virou tempura. E uma coisa interessante é que tempura tem um kanji de ten, que significa paraíso ou céu, e tem uma conotação meio religiosa. Bom, na minha opinião, eu acho que faz sentido tempura ter sido a palavra que originou tempura. Confeito. Sabe aquelas balinhas de puro açúcar, tipo a bomba de açúcar, que você come 3 e fica com o céu da boca coçando? Então, aquilo lá se popularizou na época aqui no Japão e confeito se tornou confeito. Só que eu não sei porque eles trocaram o F pelo P, porque existe F aqui no Japão, mas vai entender. Tabaco. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu não fazia ideia de que os japoneses utilizavam palavras do português no dia a dia. E quando eu ouvi tabaco pela primeira vez, eu lembro que eu fiquei, quê? Apesar do choque, isso me ajudou muito porque foi uma palavra a menos que eu tive que aprender. Jarro. Jarro deu origem à palavra joro, que na verdade não significa bem jarro, significa regadores de planta. Balanço. Balanço deu origem à palavra buranco, que significa balanço mesmo, aqueles que você utilizava quando você era criança, que seu pai empurrava você e você ficava balançando. Então, aquilo é buranco. Salada. E essa aqui também é polêmica, porque salada ela existe também em outros idiomas, como o espanhol, por exemplo. Então fica na dúvida se a salada veio realmente do português ou do espanhol. E a pronúncia é quase igual, é sarada. Só troca o L pelo R. Carta. Esse é bem conhecido. Carta e deu origem ao nome de um jogo de carta aqui no Japão. O jogo funciona assim, tem 2 tipos de cartas no baralho, um com um poema escrito e outro com um desenho que se refere a esse poema. Além dos competidores, também tem um mediador. Esse mediador ele lê o poema e os competidores têm que encontrar a carta que se refere ao poema e retirar primeiro. O que pegar primeiro faz um ponto. Se você quiser saber mais sobre carta, tem um anime que se chama Chihaya Furu, que ele aborda justamente esse assunto. Aprendeu alguma coisa nova hoje? Então, deixe seu like e sua inscrição. Não vai doer nada e vai me ajudar muito. Eu também fiz outros vídeos interessantes sobre a Turma da Mônica, que foi dublada aqui no Japão. E eu abordo o tema do Cebolinha, que ele fala errado, mas eu explico como é que ele fala errado em japonês. E também tem um outro vídeo que eu falei a respeito das 10 ideias simples e fascinantes que ajudam a sua vida aqui no Japão. Então tá lá no card, dá uma olhada lá, tá muito legal o vídeo. Então te vejo na próxima e até mais.